Existe um momento na vida financeira de quase todo brasileiro em que parece que nada anda. Você trabalha, tenta economizar, abre mão de várias coisas, faz alguns aportes, mas olha para a conta e sente que o dinheiro nunca cresce de verdade. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você tenha conseguido juntar 2.000, 5.000, 10.000 reais e depois precisou usar tudo de novo porque o carro quebrou, o aluguel aumentou, surgiu uma emergência médica. E é exatamente aí que a maioria das pessoas acredita que investir não funciona. Mas hoje eu quero te mostrar uma verdade que muda completamente a forma de enxergar dinheiro. Existe uma fase em que tudo parece difícil mesmo, e essa fase é justamente a mais importante. Hoje vamos falar sobre a regra dos 25.000 reais, um valor que não vai te deixar milionário, mas que pode mudar completamente sua estrutura financeira e sua relação com o dinheiro. E antes da gente continuar, já aproveita para se inscrever no canal, porque aqui você aprende educação financeira de uma forma realista, sem promessas mágicas e sem papo de riqueza instantânea. Dito isso, agora pensa comigo em uma situação muito comum. Um brasileiro médio recebe seu salário e tenta organizar a vida financeira. Ele paga aluguel, mercado, energia, internet, combustível, parcela do cartão e quando sobra alguma coisa, tenta investir. No começo parece animador. Você abre o aplicativo da corretora, compra um CDB, um Tesouro Selic e sente que finalmente começou. Só que depois de alguns meses, vem o choque de realidade. Você olha o rendimento e percebe que ganhou R$20, R$35, talvez R$50 no mês. E isso gera uma sensação perigosa, a sensação de que o esforço não vale a pena. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. No começo, o dinheiro ainda não trabalha por você. Quem está fazendo praticamente todo o trabalho é você. O patrimônio ainda é pequeno demais para gerar um impacto visível. Imagine alguém com R$5.000 investidos em algo seguro, rendendo próximo de 1% ao mês. O rendimento vai girar em torno de R$50 mensais. Isso não muda a vida de ninguém, não paga um supermercado completo, não resolve uma conta importante, parece pouco. E justamente por parecer pouco, muita gente desiste cedo demais. Antes dos R$25.000, qualquer imprevisto tem força suficiente para destruir quase tudo que você construiu. E a verdade é que a vida brasileira é cheia de imprevistos. Você junta dinheiro durante meses e então surge um problema no carro. O conserto custa R$2.000. Seu patrimônio despenca. Depois você consegue recuperar parte do valor, mas então aparece uma viagem obrigatória da família, um problema de saúde ou uma despesa inesperada dentro de casa. E lá se vai parte do dinheiro de novo. Isso cria uma sensação horrível de estar correndo sem sair do lugar. O problema não é falta de disciplina. O problema é que patrimônio pequeno ainda não absorve impactos. Imagine alguém tentando encher um balde furado. Enquanto a estrutura financeira ainda é pequena, qualquer vazamento parece enorme. E isso machuca emocionalmente. Porque você sente que se esforça muito e vê pouco resultado. Só que essa fase não significa fracasso, significa apenas que você ainda está construindo a fundação da sua vida financeira. Existe outro ponto importante nessa trajetória. Quanto mais próximo dos R$25.000 você chega, maior fica a tentação de gastar. Isso acontece porque o valor começa a parecer significativo. Você olha para aquele dinheiro e pensa: nossa, dava para trocar de carro, dava para viajar, dava para reformar alguma coisa, dava para comprar aquele celular que eu queria. E ao mesmo tempo, esses mesmos R$25.000 ainda parecem pequenos diante de objetivos gigantes como aposentadoria ou independência financeira. É justamente aí que mora o perigo. A regra dos R$25.000 existe justamente porque essa é a fase onde muita coisa começa a mudar. Primeiro porque os rendimentos passam a ficar mais visíveis. Vamos imaginar um patrimônio de R$25.000 investido em algo seguro, rendendo próximo de 1% ao mês. Agora estamos falando de aproximadamente R$250 mensais. Ainda não é liberdade financeira, claro, mas já é um valor que você consegue sentir. O dinheiro começa a participar do crescimento do patrimônio. Não é mais apenas você trabalhando. O patrimônio começa a empurrar junto. E isso gera uma mudança psicológica muito poderosa. Antes, investir parecia apenas um ato de esperança. Agora começa a virar um ato de evidência. Você olha o extrato e percebe que o dinheiro realmente está crescendo. Você começa a acreditar mais no processo.
E quando a pessoa acredita mais, ela investe com mais constância. O hábito começa a se fortalecer, porque existe uma recompensa visível. Outra mudança enorme é que os imprevistos deixam de destruir completamente sua trajetória. Imagine alguém com R$ 25 mil investidos e uma reserva de emergência organizada. Surge um problema de R$ 2 mil. Claro que incomoda. Claro que ninguém gosta, mas agora isso não representa mais o fim da jornada. Em poucos meses, os aportes conseguem recuperar o valor perdido. A estrutura continua de pé. O patrimônio passa a funcionar como um amortecedor da vida real. Agora presta atenção nisso, porque aqui muita gente vira a chave mental. Os primeiros R$ 25 mil são os mais difíceis, porque praticamente tudo depende do seu esforço. É você trabalhando, economizando, se organizando e investindo. Mas depois disso, os juros compostos começam a ganhar força gradualmente. E os juros compostos são quase como uma bola de neve. No início, ela parece pequena e sem impacto, mas conforme cresce, começa a ganhar velocidade. Imagine alguém investindo R$ 500 por mês de forma consistente em investimentos seguros. No começo, parece lento demais, mas depois de alguns anos, o patrimônio começa a crescer cada vez mais rápido. Em determinado momento, o rendimento mensal já representa metade do valor que a pessoa aporta. Depois chega um ponto em que o rendimento mensal supera o próprio aporte, e aí tudo acelera de verdade. Só que, infelizmente, muitas pessoas nunca chegam nessa fase, porque cometem alguns erros muito comuns. O primeiro é não ter reserva de emergência separada. Isso destrói patrimônios o tempo inteiro. Se qualquer problema obriga você a sacar investimentos toda hora, fica quase impossível construir patrimônio consistente. Reserva de emergência não é luxo, é proteção. É ela que impede você de destruir anos de construção financeira por causa de um problema temporário. O segundo erro é mexer no dinheiro investido por motivos emocionais. Vou pegar só um pouco e depois devolvo. Quase nunca funciona assim, porque quando o dinheiro volta a sobrar, já existe outra necessidade esperando. E assim, a pessoa passa anos andando em círculos sem perceber. O terceiro erro é querer acelerar demais. A pessoa fica frustrada com investimentos conservadores e começa a buscar ganhos absurdos em apostas arriscadas, criptomoedas duvidosas, promessas de dinheiro rápido ou operações extremamente perigosas. Resultado: perde boa parte do patrimônio e ainda fica traumatizada financeiramente. Os primeiros R$ 25 mil não precisam de adrenalina, precisam de segurança e consistência. E aqui está uma das maiores verdades sobre construção de patrimônio. Os primeiros R$ 25 mil não são importantes apenas pelo dinheiro. Eles são importantes porque transformam você em alguém capaz de construir patrimônio. O valor em si importa, claro, mas a disciplina, a mentalidade e o comportamento que você desenvolve até chegar lá valem ainda mais. Então, se hoje você está naquela fase em que parece que o dinheiro não cresce, em que os rendimentos parecem pequenos e os imprevistos parecem maiores do que sua capacidade financeira, eu quero que você entenda uma coisa. Isso não significa que está dando errado. Significa apenas que você ainda está na parte mais difícil da subida. Continue construindo, continue aportando, continue fortalecendo sua base financeira, mesmo quando parecer lento demais. Porque chega um momento em que o jogo muda. O patrimônio começa a trabalhar junto com você. Os imprevistos deixam de ser destruições completas. E sua vida financeira ganha estabilidade de verdade. E para quem ficou até aqui, comenta a frase "Finanças em Evolução", para eu saber que você realmente entendeu a mensagem desse vídeo. Grande abraço e até o próximo vídeo.